Além das florestas em chamas, a estiagem baixa os níveis dos reservatórios, com consequências para a produção de energia e para as plantações. A Comissão Europeia já reduziu a previsão de colheita de trigo para 125 milhões de toneladas, um corte de 5 milhões. Calor na Europa esquenta a chapa global, no Terraço Cast de número 328. A abertura é um trecho de reportagem do Jornal da Cultura sobre a onda de calor na Europa e os efeitos que isso tem para a economia global. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 21 de julho de 2022, uma quinta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do nosso Terraço Cast. Neste 328 estou com o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a moça do tempo preferida deste mundo da economia. Pois é, no momento em que vos falo, faz calor. Faz um sol bonito. Acabei de voltar da minha corrida na hora do almoço. Não tem um almoço assim, né? Eu vou 1 da tarde, assim, né? Mas tudo bem, porque, né, quem precisa almoçar? E estava quente, gostoso, agradável. E eu falo, infelizmente, aqui da cidade de São Paulo. Tenho ficado mais por aqui, né? E viajado mais nos finais de semana. Mas tudo bem, porque São Pedro tem colaborado. Eu peguei sol da última vez que eu fui pra praia. E esse fim de semana, novamente, vou viajar para o campo dessa vez. E eu espero que São Pedro continue meu colega, meu amigo, meu parceiro de coração nesse dia do amigo em que gravo esse podcast. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e, como sempre, trazendo o boletim internacional para vocês. Essa semana eu combinei com o Caio da gente vai falar sobre 2 assuntos. Um é a crise imobiliária na China e o segundo é o discurso de bye-bye do Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido. E também ela, Fernanda. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, pessoal, como que vocês estão essa semana? Continuando um assunto que a gente startou lá no ano passado, que é sobre o futuro, o rumo da Meta, do Facebook. É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. É isso mesmo, chegamos recentemente, procura a gente lá. Além também de informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos, que está com as matrículas abertas, já estamos entrando em contato com você, mas se você ainda não sabe mais informações, ficou a fim de se matricular e tudo mais, dá uma olhada na nossa Linktree, que o link tá lá, e até sobre como você pode comprar uma caneca do Terraço, que tá fazendo sucesso, hein? Muita gente por aí comprando a sua, recebendo a sua, muito legal, confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos então pro 328. Raquel, essa onda recorde de calor na Europa é 1 grau a mais na chapa de tensão global. Explica mais sobre isso. Pois é, gente. E como eu sou a moça do tempo, né, eu vou falar hoje de um assunto que tem tudo a ver com o tempo, invadindo aqui, né, o boletim internacional da RE, falando aqui sobre a onda de calor na Europa. Então, se você não viu, né, se você não ficou sabendo, a Europa, né, toda a região ali, o Reino Unido e a Europa estão passando por uma onda de calor extraordinária, né, recorde de temperatura, assim, na capa de todos os jornais por lá, né, de que aquelas dicas, né, como passar protetor solar, né, se hidrate. Eu imagino que no metrô lá em Londres deve estar cheio de aviso sonoro falando se hidrate, é importante, porque, enfim, eu tô falando aqui dando risada, mas é uma questão super importante, né, social, porque essas ondas de calor, né, enfim, em qualquer lugar já seria terrível, temperaturas aí beirando 38, 40 graus, né, em partes da Europa. Quando a gente olha aí pra países que não são tão preparados pro calor, né, eu não consigo
entender por que eu confesso, porque todo ano faz calor e é mentira quem disser que não faz calor, né, em países como a França, né, e o Reino Unido, acho que em algumas regiões aí não deve fazer, mas em muitos lugares que eu já frequentei, eu já li notícias, faz bastante calor todo ano e eles continuam não preparados. Mas, então, além da questão social importante dessa onda de calor que tá passando por lá, tem questões econômicas. E, gente, questões que, assim, eu nunca tinha parado pra pensar. Até eu ler aí aqui um artigo super interessante, né, daquela consultoria que eu já trouxe alguns insights pra vocês aqui da GAFCO, né, eu acho super interessante. E, assim, vou separar, né, então, esses impactos em dois. Em aqueles impactos que eu nunca tinha pensado, e dois, né, o impacto mais óbvio, que tem a ver com todo o contexto atual aí, que a gente tem falado há muito tempo, né, que são desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e das próprias sanções aplicadas aí por muitos países do mundo contra a Rússia. Então, falando aqui primeiro sobre as questões que eu não tinha pensado aqui, do alto da minha falta de conhecimento aqui no Brasil. Vocês sabiam que grande parte do transporte de bens ali na Europa é feito por água? Né? É feito não só por mar, mas também por muitos rios, né? Ali dentro da região, né? Na região europeia. E quando a gente vê uma seca muito forte, a falta de chuva, né? Que são todas as características aí dessa onda de calor, a gente começa a ver já o nível desses rios caírem, né? Então, que nem a gente tem aqui um problema muito sério quando tem seca, que a gente vê o nível dos nossos reservatórios caindo, e isso impacta bastante a nossa energia. Por lá, tem alguns países que dependem, não tanto quanto o Brasil, né? Mas que a energia gerada, a energia hidrelétrica é importante. Então a gente tem, por exemplo, na França é 12,5%, na Espanha é 13%, na Itália 18%, né? Na Alemanha é só 4,5%, assim. Então nem chega perto do que a gente tem aqui, mas o primeiro impacto, né, que é um impacto assim mais óbvio para o brasileiro, mas eu não imaginava que fosse ali na Europa, é o impacto na própria energia, né? Então no nível dos reservatórios por lá também, ali que geram energia por água, né? Energia hidrelétrica. Além disso, a gente também olhando para energia, a gente tem a parte da Nuclear Power Plants, né, que são as usinas nucleares que usam muita água, gente. Essas usinas, a gente sabe que grande parte da energia ali da Europa vem de energia nuclear, né? A Alemanha acabou, enfim, praticamente fechando todas as suas usinas nucleares depois do acidente de Fukushima lá no Japão, é o que acabou se mostrando aí um belo tiro no pé, porque agora eles estão dependendo muito da Rússia e do próprio carvão, que é muito mais poluente, mas de qualquer forma ainda tem bastante energia nuclear na Europa, principalmente aí na França, né? Então, lá na França, 13 das usinas nucleares que estão funcionando ali, elas são, e aí voltamos para a questão do rio, eu não estou ficando maluca, tá, gente? Voltando aqui que eu falei, que os rios, né, reduzem ali a capacidade, né? Eles ficam mais vazios, né? Falando em bom português, chove menos, eles ficam mais vazios. E essas usinas nucleares, 13 dessas na França, elas são situadas em lugares que dependem da água de rios para conseguir gelar os reatores. Então, assim, a água é super importante, tanto para, assim, não diria limpar, né, mas assim, para controlar, né, tudo que é produzido ali pela usina nuclear, que não é a energia, que é todo o lixo nuclear, e também para gerar a energia ali que vem dos reatores. Então a água é bastante importante. E com o nível desses rios mais baixo, isso já começa, então, a gente já falou da energia hidrelétrica, agora a energia nuclear. E aí tem aquela questão que eu falei primeiro, que grande parte do transporte vem desses rios. Olha esse dado que interessante, gente. Em 2018, quando o nível do rio Reno, né, caiu 100 centímetros entre julho e novembro, o transporte de carga ali na Alemanha por rio caiu 27%. E isso foi responsável por uma queda de 15% na produção química e da indústria química e farmacêutica na Alemanha, entre agosto e dezembro. Ou seja, o nível do rio impactando o transporte, né, e consequentemente impactando a produção industrial. Isso não seria um problema tão grave, né? Você viu, aconteceu em 2018 e eu, pelo menos, nem lembrava de ter lido isso. Mas isso não seria tão grave se a gente não tivesse em um momento econômico, num contexto, num cenário em que as disrupções, as cadeias de produção são um dos maiores problemas da economia global, tanto para a produção de bens quanto para inflação, né? Então a gente tinha a questão ali da política de Covid-0 na China, que estava causando um monte de bottleneck ali, né? Várias disrupções nos portos, né? Então um monte de navio esperando ali que não conseguia passar, etc. Aí o preço do frete explodiu, né? A gente já tinha esse problema ali que está sendo normalizado
controlado, então a grande parte dos portos ali já estão reabertos das cidades, mas mesmo assim, isso, como eu falei aqui alguns meses atrás, não seria algo que voltaria da noite pro dia, isso demora bastante para normalizar, além de disrupções que já vêm da época da pandemia, que não conseguiram do auge da pandemia no mundo, não só na China, mas que não conseguiram se reequilibrar, como por exemplo a produção dos microchips, né, então que vira e mexe, né, a questão dos semicondutores, né, elas vira e mexe, o preço dispara, então assim, tem muita coisa que a gente ainda tá sofrendo de desequilíbrio nas cadeias de produção, e aí ainda tem essa cerejinha do bolo, né, dos rios. Então assim, eu achei super interessante essa informação, é bem preocupante, né, que então a gente tem, além da questão de energia, que é o mais óbvio que passaria pela minha cabeça, a gente tem aí essa questão do transporte feito por rios, que pode causar ainda mais disrupções na produção industrial ali da Europa, que também é uma região que está sofrendo mais, em termos até de bater ali na confiança do consumidor, na confiança do produtor, do investidor, por estar muito mais próximo geograficamente da guerra russa contra a Ucrânia. E aí, gente, tem o segundo ponto, né? Então eu tenho esse primeiro menos óbvio, que não sabia que a água ali teria esse problema, tal, né, da onda de calor. O segundo problema da onda de calor é que ele tá ligado com a questão, né, do gás. Por quê? Porque qual que é o grande problema, né, ali da redução da disponibilização do gás natural, que é usado largamente na Europa como fonte de energia pela Rússia. Então, a gente tem a calefação nas casas e a gente também tem a questão ali de gerar energia para as indústrias. Então, tinha uma grande preocupação que aconteceu na última semana, né? A Rússia teve que parar ali o fornecimento de gás para fazer uma operação ali de reparo que já estava prevista e tal, e que eles estavam com problema, que não estavam vindo umas peças do Canadá, etc. E eles estavam falando isso, né? Então, muita gente tinha um certo ceticismo de que a Rússia ia voltar o fornecimento normal. Ainda tá no ar, né? Aparentemente, hoje, no momento em que eu gravo esse podcast, a Rússia diz que vai voltar, mas que vai voltar sob uma capacidade reduzida, né? Diz a Rússia ali que é por questões operacionais, mas a gente sabe, obviamente, que tem todo um jogo político por trás disso, que é o fato de que a Europa tá aplicando diversas sanções na Rússia e que hoje a Europa, principalmente a Alemanha, se tornou muito dependente do gás natural russo. Só que, gente, o que isso tem a ver com o verão? Vocês já pararam pra pensar que o mesmo gás também é usado para ar-condicionado? Pois é. Então, outro dia eu tava escutando um podcast da Economist, e enquanto a pessoa, né, ali a jornalista ela falava assim, olha, e se você está ouvindo esse podcast do seu escritório, tente desligar um pouco o ar-condicionado, porque se a gente não tiver a normalização do fornecimento de gás, além da preocupação que já tinha de quando chegasse o inverno, a gente pode ter uma preocupação a mais de quando chegasse o inverno, tem problema de calefação e produção ali de energia para as fábricas, isso pode chegar ainda antes, se a gente usar muito mais energia, né, muito mais combustível nesse verão muito quente que tá fazendo com que as pessoas façam o quê? Usem mais ar-condicionado. Então, gente, é muito louco pensar em tudo isso, né? Pensar que um dos motivos da Alemanha ter se tornado tão dependente do gás, Europa como um todo, mas principalmente a Alemanha se tornado tão dependente do gás russo, foi porque ela desligou as suas usinas nucleares, né, desativou as energias nucleares por uma questão de, né, de apoiar ali energias menos poluentes, menos perigosas, no caso da nuclear, né, na questão ali ela é uma energia menos poluente, mas é uma energia muito perigosa. Enfim, a gente sabe que as coisas têm consequências, então é uma faca de dois legumes, como diria Mamonas Assassinas, porque, né, o mundo tentando caminhar para uma energia menos carbono intensiva, também começou a abrir outros flancos, né? Então agora a União Europeia tá aí dependendo de quê? De gás natural russo e de energia gerada a carvão, que é o pior, o mais poluente, né, de todos os geradores aí de energia. Produção de energia, transporte de mercadorias, complicações maiores para que atividades corriqueiras sejam tocadas. Tudo isso em meio a tensões que já existiam previamente. Aquelas anteriores à pandemia, por exemplo, de origem migratória, aquelas da pandemia, o caos aéreo que acontece agora e todos os outros problemas de dependência do gás russo. Não é ironia dizer que, nesse exato momento, quem está na Europa está passando mais sufoco que quem está no Brasil, tanto por motivos que já se encontram visíveis, quanto por outros que são agravados por essa atual situação. O tamanho do impacto que esse fator adicional pode ter é um verdadeiro desandar de um caldo que já dava todos os sinais que iria desandar. Lembra daquele cenário de hard landing? Então, aparentemente a coisa pode ficar bem mais complicada do que o já complexo vamos enxugar ali
liquidez financeira do mundo. E novamente, você que nos ouve e pensa, isso é problema dos europeus, a gente não tem nada a ver com isso. Lembre-se sempre que o mundo é globalizado e que quando economias desenvolvidas passam um apuro, aquelas que estão em desenvolvimento, como é o nosso caso, inevitavelmente são afetadas. Resta saber, com o andar da carruagem, o tamanho do efeito líquido sobre o Brasil mais adiante. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, começando com a crise imobiliária na China, né, acho que é uma situação que está se agravando e por isso é importante a gente prestar atenção. A China é a segunda maior economia do mundo e ela está num processo que não é de recessão, mas de retração da economia, né? Já cresceu muito mais do que está crescendo e isso está acabando gerando um grande problema de inadimplência no mercado imobiliário. Esse problema começou com os incorporadores, né? Vocês devem lembrar, teve aquele grande problema com o Evergrande e aí começaram os títulos, né, de privados, né? Os títulos de empresas privadas chinesas, principalmente ligadas ao mercado de construção civil, começaram a dar default pelo mundo. Esse default já vinha aumentando ao longo dos anos e esse ano atingiu mais de 22 bilhões de defaults desses títulos privados de incorporadores chineses. Para vocês terem uma ideia, isso já vinha crescendo nos últimos anos. No ano passado foi 15 bilhões de default e em 2018 foi menos de 5. Então é um gráfico que a gente vê que cada ano tem aumentado mais esse default de incorporadores devido a essa crise imobiliária que está piorando na China. E agora isso vem junto com essa crise, né, dos incorporadores, agora a gente também está tendo inadimplência dos compradores. Então os bancos, né, que já estavam com problema de inadimplência das empresas construtoras, agora também estão com problema de inadimplência dos consumidores, dos compradores de casa. Então isso acaba gerando uma pressão bastante grande não só no mercado imobiliário, mas também no mercado financeiro chinês. O governo chinês tem tido reuniões de emergência com os grandes bancos para poder tentar minimizar o impacto dessa crise que vem piorada, né? Como vocês acompanham a China, tem aquele processo, né, de lockdowns rígidos por causa da pandemia, então é um lockdown que começa e depois termina, vai e volta, né? E então isso também acaba trazendo o cronograma das construções e dificultando ainda mais a economia, né? As pessoas também não têm dinheiro para pagar os imóveis e as empresas também não conseguem construir. Então, enfim, a gente já viu essa crise, né? A crise no mercado imobiliário, ela acaba tendo impacto na economia como um todo. A gente viu aqui nos Estados Unidos em 2008. Tá importante prestar atenção para o que está acontecendo com a China, porque pode vir aí uma turbulência grande do mercado imobiliário chinês. O segundo assunto que a gente vai falar hoje no podcast, na parte internacional, é o bye-bye do Boris Johnson. Né? Como vocês sabem, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro no Reino Unido e fez um discurso aí, foi bastante aplaudido, inclusive no seu discurso de despedida. Né? Claro que os Tories, né, que são os conservadores, têm a maioria na Câmara ali do Reino Unido, então ele foi bastante aplaudido e ele deu conselhos, né? Eu achei interessante o discurso dele, porque ele veio falar conselhos para o seu sucessor ou sucessora, né? Tem um homem e uma mulher disputando o cargo, né, ou são os principais candidatos ao cargo de primeiro-ministro, e ele falou, né, no discurso dele, os conselhos para o sucessor. Então ele disse que os sucessores devem continuar com a parceria com os americanos, continuar apoiando a Ucrânia, né? O Boris Johnson, eu falei para você, né, foi um dos grandes apoiadores do Zelensky, que é o principal articulador do apoio à Ucrânia, um dos principais na Europa. Diz para continuar, né, defendendo a liberdade, a democracia no mundo inteiro. Também falou em corte de imposto, né? Falou, tente cortar impostos e desregular o máximo que vocês conseguirem. Não dê tanto ouvidos assim ao Treasury, né? Ele fala assim, ele gosta do Treasury, mas não dê tanto ouvido, né? Se não se tivesse escutado, não teria construído algumas coisas. E depois se disse, né, bastante assim, satisfeito com o tempo que foi governo, né? Diz que conseguiu restaurar a independência da nação, né? O Boris Johnson foi o responsável por implementar o Brexit, né? Então ele se diz satisfeito por ter feito isso, por ter conduzido o país durante a pandemia, né? Considera a missão cumprida, apesar de que, né, foi uma das coisas que acabou desgastando o Boris Johnson foi o escândalo, né, da Partygate lá, que ele foi filmado numa festa na casa do primeiro-ministro durante um período de lockdown, então isso acabou desgastando a imagem, foi um dos motivos que fez ele cair, mas ele, enfim, se considera satisfeito com a missão cumprida, já se despediu e o primeiro-ministro deve ser escolhido entre os conservadores que continuam com a maioria. E no final ele mandou um hasta la vista, baby. Vou pedir aí pro Farofinha colocar o finalzinho do discurso do Boris Johnson para vocês ouvirem. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby.
Sobre a crise imobiliária na China, pense numa analogia com o Brasil. O que acontece se um setor tão produtivo e presente quanto o agronegócio, que em termos diretos compõe cerca de 7% do PIB, e em termos indiretos faz parte de 25% do PIB, passasse por uma grande dificuldade na cadeia de financiamento? Então, o setor imobiliário e de construção civil é basicamente 1/3 do PIB da China. As preocupações mesmo em um país cujas informações são tão controladas pelo governo são cada vez maiores. Lembra que aquele efeito Evergrande no final do ano passado, né, daquela construtora que entrou em processo de falência e tudo mais, contamos para vocês que provavelmente não ficaria em vão? Não podemos descartar que aquilo tenha sido um forte sinal de algo que ainda está se desenrolando e ainda vai dar muito pano para manga. Fica com a gente que vamos te falar sobre o que mais relevante for a respeito dessa questão. E sobre a saída de Boris Johnson, uma coisa interessante. Quem olha só esses minutos finais de discurso do mandato até pensa que ele não passou por tantos apuros, né? Ele fez um literal melhores momentos bastante interessante e demonstrou que estava satisfeito com o que entregou. No parlamentarismo britânico, quando existem frituras públicas, puxadas aí por esforços pessoais indiretos ou não, saídas não costumam ser tão tranquilas assim. Na era de instantaneidades e memória curta que vivemos, na qual delegamos ao espaço de nuvem dos nossos celulares e das redes sociais que nós temos boa parte do que já se passou, quem viu apenas esse discurso do Boris Johnson pensa: nem foi tão complicado assim essa passagem. Se fosse no Brasil, esse discurso certamente estaria na campanha a algum cargo legislativo acompanhando de um "vote em mim, olha só como fui corajoso pelo país", né? Esquecendo aí de todos os outros aspectos e apuros que aconteceram no mesmo período. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, Apple e TikTok estão tirando receita potencial da Meta. Como assim? Não sei se vocês chegaram a ver, mas no YouTube tem, se vocês quiserem procurar. Um comercial que a Apple lançou recentemente, que é assim, um cenário de um leilão em que ali, de uma forma teatral, estão sendo vendidos dados de e-mail, histórico de pesquisa, últimas compras, transação bancária, localização, contatos. E aí, durante o leilão, uma usuária do iPhone consegue acabar com essa farra clicando no botão que é a nova funcionalidade da Apple, que é o App Tracking Transparency, o ATT, que é como ficou conhecido. E o que é isso e por que é muito importante você entender o impacto disso nas grandes empresas de tecnologia? Vamos lá. Um dos grandes princípios da Apple, pelo menos um dos mais divulgados, né, que eles até fizeram outdoor, mobiliário urbano, etc., é sobre privacidade do usuário. Esse ano, a Apple está finalmente cumprindo a sua promessa que veio já desde 2020 de dar aos usuários do iPhone, iPad, enfim, dos aparelhos da Apple, uma forma de ter mais controle sobre os seus dados e como seus dados são rastreados e coletados pelos desenvolvedores de aplicativo. Bom, acho que aqui todo mundo já passou pela situação de procurar um produto ou comentar com um amigo sobre um produto e aí, do nada, você começa a receber uma série de publicidade sobre aquilo. Isso é normal. Acho que todo mundo já passou por uma situação como essa. Mas enfim, essa nova funcionalidade, o ATT, é um novo recurso do iOS, né, do software da Apple, que exige que os aplicativos que você usa peçam permissão previamente se eles podem rastrear sua atividade nos aplicativos e sites de outras empresas. Então, os desenvolvedores que antes conseguiam acessar certos tipos de informação, até na sua busca do Google, como você agia em outros aplicativos, agora eles vão precisar pedir acesso. Isso funciona assim. Os dispositivos da Apple têm um número exclusivo que é chamado de identificador de publicidade, que pode ser usado para identificar exatamente aquele dispositivo para segmentar e rastrear anúncios. E aí, ao associar esse identificador a outras informações, os desenvolvedores de aplicativo conseguiram criar registros super bem detalhados de como você usa o seu iPhone, né? Qual o seu comportamento e aí conseguir direcionar melhor as campanhas de marketing.
E aí, a partir do iOS 14.5 em diante, a Apple colocou essa possibilidade do usuário permitir ou não esse tipo de acesso à informação. Então, por exemplo, o Facebook pode rastrear a sua atividade no Facebook, no Facebook Messenger, no Instagram, no WhatsApp, sem perguntar. Mas se ele quiser saber como que você interage com outros aplicativos de outras empresas, aí ele vai precisar solicitar sua permissão, se você ativou essa funcionalidade da Apple, né? E aí, em fevereiro desse ano, de 2022, o Facebook disse que esse recurso da Apple reduziria suas vendas em cerca de 10 bilhões de dólares. E entender o porquê disso é bem simples, né? O ecossistema do Facebook, ou seja, Facebook, Instagram, nem tanto WhatsApp, mas esses dois em si, ao longo dos anos, veio reduzindo a disseminação de conteúdo orgânico para passar a entregar aqueles conteúdos que tiveram um empurrãozinho, né? Um impulsionamento pago. Um tráfego pago, como se diz no termo mais popular. Ou seja, você que é um mero usuário, um espectador, as empresas vêm pagando caro para saber exatamente o que você gosta, quais são seus hábitos, para fazer um anúncio cada vez mais direcionado, que parece que foi feito para você. Eu já recebi daqueles anúncios que são assim, você está passando o seu feed e aí aparece um vídeo. Se você é, aí no meu caso, né, mulher com menos de 30 anos e mora em São Paulo, não pule esse anúncio. Putz, é feito pra mim, né? Só que aí, do mesmo jeito, ele faz pra um homem, faz com outra idade, faz com outra localização, enfim, a pessoa sente que é feito pra ela e que ela precisa daquele produto que tá sendo anunciado ali. Ou seja, é totalmente direcionado. Antes, um comercial da novela, por exemplo, atingia todo tipo de pessoa, né? Atingia todas as idades, aquelas pessoas que estavam sentadas no sofá prestando atenção, quem levanta para pegar uma água no comercial, enfim. Agora, com o marketing digital, que as empresas podem te conhecer tão bem, até melhor do que o seu amigo, do que a sua família, porque vê como você se comporta, né? Eles conseguem traduzir esses hábitos em campanhas mais direcionadas, mais nichadas, com uma possibilidade de assertividade muito maior. Então, o recurso de privacidade novo da Apple interrompe alguns mecanismos dos bastidores, de como os aplicativos são desenvolvidos. E por isso que a gente viu o Facebook admitir que eles vão sofrer um grande impacto por conta dessa nova funcionalidade do iOS. Porque isso vem, digamos, num vento contrário ao modelo de negócios do Facebook. As empresas de publicidade também demonstraram, obviamente, que não gostaram desse novo recurso. E isso desde que a Apple anunciou lá em junho de 2020 que faria, né, que caminharia nesse sentido. E o Facebook veio fazendo várias campanhas dizendo que isso não era privacidade, era lucro. E aí, no dia seguinte, o CEO da Apple, o Tim Cook, usou o aplicativo do Facebook para fazer um tweet de exemplo de como que o recurso ia funcionar. Enfim, fofocas. Mas a verdade é que as ações da Meta caíram 23% nessa ocasião por conta disso e também por estar cada vez mais aquém do número de usuários. Porque fora tudo isso, né, fora a questão dos anúncios, que é um pilar ali de fonte de receita do modelo de negócio do Facebook, a gente tem a ascensão do TikTok. Em abril, a Piper Sandler ouviu mais de 7 mil adolescentes americanos e descobriu que o TikTok ultrapassou o Snapchat como a plataforma preferida e o Instagram ficou em terceiro lugar. A plataforma do TikTok capturou muito mais a atenção dos usuários pelo novo formato, né, de vídeo curtinho. E segundo a Cloudflare, entre setembro e dezembro do ano passado, de 2021, o TikTok.com foi o site mais popular do mundo e o Facebook.com ficou em terceiro lugar. E isso porque há um ano antes, o TikTok tinha sido o 7º lugar e o Facebook estava em 2º lugar. Isso é um grande problema para o Facebook, porque provavelmente eles vão precisar diversificar o seu fluxo de receita e aí investindo mais em questões do metaverso, por exemplo, e outros empreendimentos. Para a gente ter uma dimensão, né? O TikTok foi o aplicativo mais baixado de 2021, teve mais de 600 milhões de downloads.
ficou pelo 3º ano consecutivo nessa posição de o aplicativo mais baixado. Em 2020, o TikTok revelou que aumentou o número de usuários ativos mensais em quase 800%. Isso em 2 anos. Isso foi informado à NBC. A gente tem hoje os usuários apostando muito no TikTok. Por quê, né? Acho que talvez, se vocês forem da mesma geração que eu, ou até mais velhos, vocês podem ter a impressão de que o TikTok são só dancinhas, mas não é verdade, né? Na verdade, o que eu particularmente vejo é o Instagram com vídeos muito mais curtos no sentido de serem mais rápidos, mas no TikTok tem muita gente contando história, tem muita gente apresentando ideias, né? Vídeos curtos, mas agora nem tão mais curtos, né? Até com mais de 1 minuto, enfim. E para o usuário que produz conteúdo, é um pouco mais agradável estar naquele ecossistema do TikTok, porque o TikTok distribui conteúdo de forma orgânica. No Instagram, ao contrário, se você posta um vídeo no Reels do Instagram, ele entrega ali no máximo para 20% dos seus seguidores, porque para entregar para mais que isso, ele vai meio que te obrigar a pagar para impulsionar aquele post. Então, se você posta no TikTok, ele entrega para os seus seguidores. Se os seus seguidores reagem bem, ele entrega para cada vez mais e mais gente. Apesar de ser muito lucrativa essa fonte de receita vinda dos anúncios, o Facebook acaba ficando muito sensível a mudanças como essa, né? A questões regulatórias também. A baixa adesão dos produtores de conteúdo, que acabam sendo mais atraídos para uma plataforma que realmente distribui o conteúdo produzido. Enfim, qual que é a grande questão de focar em outros empreendimentos, como o metaverso, por exemplo, e perder o público de hoje para o TikTok? É apostar num mundo que vai acontecer em 2030. É uma aposta muito longa. E o que pode acontecer até lá? Né? Pode acontecer algo super inesperado e pode ser que, como diria o finado Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. Então, nunca se sabe se a empresa vai chegar a durar até lá. O que transformou Google e Facebook, recentemente Meta, né, de empresas nas quais as pessoas passam tempo para pesquisar e se interrelacionar para verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, é o fato de que elas usam os dados das pessoas para venderem coisas. Isso, per se, sem mais detalhes, não tem lá muitos problemas. Aposto que com esse tipo de coisa você já acabou comprando algo que queria e isso aí foi, né, essa indicação que apareceu para você, foi apenas um empurrãozinho. Porém, esse uso de dados pode não ser apenas para te oferecer coisas que você buscava. As possibilidades podem ser muito mais complexas e amplas do que isso. Inclusive, no limiar, parece até que tudo que chega pra gente é propaganda, somente isso e nada além disso. A Apple, por motivos comerciais ou não, decidiu alterar essa trajetória colocando um verdadeiro blur, aquele embaçado, né, de reportagens policiais que não permitem que você saiba quem é uma pessoa, nem ouça a voz verdadeira dela. A Apple decidiu colocar um verdadeiro blur sobre esses dados que nós deixamos todos os dias. O efeito direto disso está sendo observado ultimamente. A tal máquina de dinheiro que envolvia direcionar vendas a perfis que montamos diariamente nas redes sociais e nas buscas que fazemos, começa a ficar escassa e passar a ter de coçar a cabeça. Ou, de maneira bastante direta, esse aumento de custos e redução de receitas em potencial já se reflete nos preços das ações no curto prazo. Isso, caríssimas e caríssimos, também vai bem além da redução de liquidez global, causando danos a projetos mais inovadores dentro dessas empresas. O famoso vamos esperar um tempo para arriscar em ideias novas que não dão tanto dinheiro assim, como por exemplo o metaverso, que balançou tanto as estruturas ultimamente, mas por ser algo que ainda tem muito potencial futuro e pouca entrega de curto prazo, talvez fique mais de lado do que muita gente previa alguns trimestres atrás. E sobre o uso do TikTok, se você pensa que é apenas uma rede social de aleatoriedades e dancinhas, talvez esteja perdendo a oportunidade de estar em uma onda que faz muita diferença. Como onda, sabemos que eterno não é. Ou a Nokia jamais teria sido superada pela Apple, por exemplo, talvez o Orkut existiria até hoje, enfim. Mas lembre-se sempre, na era das instantaneidades em que vivemos, a moeda mais cara do mundo, que é o tempo, fica ainda mais cara. E esse tempo tem sido cada vez mais passado por várias pessoas de diferentes faixas de renda e idade naquela rede social que provavelmente você não dava atenção alguma até ouvir esse podcast agora. Já pensou no efeito que isso pode estar tendo sobre o seu negócio, a empresa em que você trabalha e até sobre sua marca? Principalmente se a sua presença online fizer diferença para qualquer um deles?
Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer essa atualização aí. Certamente, piadas à parte, você esquentou a cabeça de algumas pessoas que nem estavam pensando em quão problemática é essa onda de calor na Europa. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Pois é, gente, aposto que vocês não imaginavam que a onda de calor da Europa ia ter tanta coisa pra falar, né, gente? Pois é, pra vocês verem que tudo dá pano pra manga quando se fala de economia e, óbvio, previsão do tempo. Eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado também, Renata, por essa atualização a respeito do boletim internacional, dessas questões, né, do Boris Johnson. Beleza, ele já estava saindo, mas essa questão da China, muito provavelmente com chances altíssimas, ainda iremos comentar com muitos detalhes adicionais em breve. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem. Acho que eram esses os assuntos que eu tinha para falar essa semana. Na semana que vem eu volto com mais informações do boletim internacional para vocês. Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais uma vez uma atualização a respeito de um assunto que envolve tecnologia e que muitas pessoas, muito provavelmente, ou não estavam sabendo ou não estavam nem pensando nos efeitos diretos e interrelacionados. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem. Pessoal, por essa semana é isso e muito obrigada por mais uma semana nos acompanhando e vamos ver na guerra pela sua atenção quem ganha, né? Gostou deste episódio ou do podcast como um todo? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.